Pode começar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre uma alegria muito grande poder falar sobre o nosso amado Mestre Jesus e também uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos não tê-los apenas nos lábios, como disse Isaías no Antigo Testamento: esse povo me honra nos lábios, mas não me tem no coração. E o mais importante é que os lábios estejam na sintonia do coração, para que possamos vivenciar tudo aquilo que o Mestre disse e, dentro das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, do nosso crescimento moral, podermos cada vez mais fazer do que pensamos, fazer do que sentimos aquilo também da maneira que precisamos agir. E, em nome da Associação Espírita Fraternal aqui de Nova Friburgo, quero agradecer o convite desta casa e que possamos, nesta noite, falarmos de Jesus e as mulheres, que será o nosso tema. Em João 19, 25 e 27, ele diz: perto da cruz permaneciam Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e próximo a ela o apóstolo João, que, aliás, foi o único dos apóstolos que esteve presente na crucificação de nosso amado Mestre Jesus. Ele vai dizer que: mulher, eis aí o teu filho. Depois de seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A ingratidão recebida por Jesus, após os inúmeros benefícios que proporcionou, nos conduzem a profundas reflexões. Percebemos de imediato o sublime amor por nós. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ou seja, precisamos estar atentos, precisamos saber que temos que doar, doar cada vez mais, buscar compreender, perdoar não somente 7 vezes, mas 77 vezes 7, e quanto mais for possível e necessário que possamos perdoar. E vamos seguindo com a situação das mulheres, que ele vai dizer aqui. Os exemplos de Jesus são roteiros que nos ensinam a agir perante as provas. No sábado, Maria de Magdala e Maria, e mãe de Tiago e Joana de Cusa e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo. Isso era muito comum naquela época e naquela região. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mães, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Está anotado em Marcos 16, primeiro, sétimo. Estava então Maria junto ao sepulcro, de fora e chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? E ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai,
a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. E aí está em João 11, 20, 11, 18. Nós podemos perceber a intimidade, o carinho, o amor, a dedicação do Cristo para com todos, mas em especial para as mulheres, que tiveram uma coragem naqueles tempos, que vivenciaram todos os eventos que o Cristo passou de forma corajosa, de forma sublime, sem medos ou receios. Elas lá estavam para poder vivenciar com Cristo, para compartilhar com Cristo a sua dor, para pedir que não fizessem aquilo com ele, para que ele pudesse continuar sendo o abençoado e o amoroso Mestre. E até mesmo depois do desencarne do Cristo, elas estavam mais uma vez reunidas, demonstrando o respeito, o carinho e tudo aquilo que o Mestre merecia receber de todos. Mas, infelizmente, alguns ficaram com medo, temeram, mas tudo também estava dentro do projeto, tudo estava dentro daquilo que Jesus tinha elaborado para ele, juntamente com Deus, para a sua passagem, para o seu messianato, para os seus 33 anos de vida conosco no planeta Terra, onde ele é governador espiritual e co-criador deste planeta por determinação de nosso Pai Celestial. Mas hoje vamos falar de duas mulheres que elas não são citadas no Evangelho, nem nas tradições apostólicas, registram apenas de alguma forma pequenos trechos. Evangelista João é o único a narrar seu encontro com Jesus no capítulo 8 de seu Evangelho, no versículo 2 a 11. Portanto, deve ter sido testemunha ocular. As folhas do outono juncavam o chão. Terminadas estavam as festividades dos tabernáculos, ou festa das tendas. Considerada pelo povo de Israel a mais espetacular de todas as festas. Para celebrá-la, cada família deveria construir nos arredores de Jerusalém uma cabana de folhagens, na qual residia uma semana. As cabanas deviam relembrar aos filhos de Israel que Yahvé os fizera morar nelas, quando saíram do Egito. Peregrinando pelo deserto, dos rituais fazia parte. Toda manhã, uma procissão dos sacerdotes que desciam ao monte Moriá, até a fonte de Siloé, acompanhados pelo povo, levando palmas ao som do shofar, que é um longo chifre de carneiro que serve de trombeta. Colhida a água e vaso de ouro, tornava a multidão a subir a colina do templo, onde os sacerdotes derramavam líquido misturado com vinho, no altar dos holocaustos. Jesus viera a Jerusalém para participar da festa e permanecera, concluídas as festividades, pregando. Naquele dia, ele estava próximo à porta Nicanor, do lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras, acompanhado dos discípulos. Então, um grupo de fariseus, em meio a um grande alvoroço, lhe trouxe uma jovem mulher, aparentemente apanhada em flagrante adultério. Diga-se que, entre o povo de Israel, a definição de adultério não era a mesma para o homem e a mulher. O homem somente era acusado de adultério se tivesse relações com uma mulher casada ou noiva, porque, entendia-se, agredia outro homem. A mulher, adulterando, agredia o matrimônio. Suspeita de adultério, era submetida à prova da água amarga. Devia beber uma monstruosa bebida à base de pó apanhado no templo. Se vomitasse ou ficasse doente, era considerada culpada. Surpreendida em flagrante, a pena era a morte, que igualmente era aplicada à mulher que fosse violada dentro dos muros da cidade, pois supunha a lei que dentro da cidade, se ela tivesse gritado por socorro, teria sido ouvida e socorrida. Não é de hoje que as mulheres sofrem toda sorte de agressão, toda sorte de sofrimento e de vilipêndio. Desde aquela época, infelizmente,
os homens, de maneira covarde e astuta, porque tinham o poder temporal nas mãos, criaram todos os tipos de flexibilidade para os seus erros e para as mulheres, infelizmente, era ao contrário, todo o rigor e o peso da lei. Eles a jogaram no chão e ali ela ficou, sem coragem sequer de erguer os olhos. Sabe que delinquira e conhece a penalidade. Sabe igualmente que ninguém dela se apiedará. Ninguém, senão ele. Sempre Jesus, com a sua bondade, com seu infinito amor. Enquanto a indagação dos fariseus aguarda uma resposta do rabi sobre a pecadora, ele se inclina e traça na areia do pavimento caracteres misteriosos. Que escreveria ele? O nome do cúmplice que se evadira? O nome do marido que, ferido no orgulho, permitia fosse sua esposa tão vilmente tratada? Narram intérpretes do texto evangélico que ele grafava a marca moral do erro de cada um. Ou seja, ele escrevia nos pés daquele que era adúltero, adúltero, daquele que era ladrão, ladrão, assassino, hipócrita, e por aí ia. Curiosos, os que ali esperavam a sentença de morte para se extasiarem no espetáculo de sangue e impiedade, podiam ler: ladrão, adúltero, caluniador, em síntese, as suas próprias mazelas morais. Cresce a expectativa. Jesus se ergue, corre e percorre o olhar percustador pela turbamulta dos acusados que o sentem atingir-lhes na intimidade e diz tranquilamente: aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Em silêncio, os circunstantes se afastaram um, a começar pelos mais velhos. Sim, os mais velhos trazem maior soma de empeços e problemas e remorsos e azedumes. No meio da indecisão geral, Jesus tornou a traçar na areia sinais enigmáticos. Quando o silêncio se fez, ele se levantou. Ali estava a mulher à espera do seu castigo. Se todos os demais haviam partido, ela deveria esperar dele a sentença e a execução. Mas a misericórdia ergueu a miséria moral e lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, ousou responder a meia voz. Então, em vez do sibilar mortífero das pedras, ela ouviu as palavras do perdão e da vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essa passagem é de uma grandiosidade, é de uma beleza, de uma profundidade que somente aquele ser amoroso, somente aquele espírito de alta envergadura podia compreender e fez com que, quando ele se abaixou para continuar a escrever, ele permitiu que aqueles homens infelizes, aqueles seres réprobos que estavam ali presentes, também tivessem a oportunidade de fugir dali, evitando mais um crime na conta de suas loucuras e de seus erros, evitando muito mais também, fazendo com que eles pudessem refletir e começar a ter a primeira lição do perdão, da misericórdia e da bondade, que seriam marcas inesquecíveis da passagem do Cristo pela terra. As anotações evangélicas se resumem ao episódio. Quem não conhece essa passagem, mas quem conhece o desdobramento e depois o que aconteceu depois daquele momento, de nem tão pouco eu te condeno, vai e não toques e não tornes a pecar. E é esta parte, através da psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, de Amélia Rodrigues, que nós vamos ver uma das mulheres que falamos, que chama-se nesta parte a mulher equivocada. Fala da fraqueza que a dominara nos dias moços, sentindo-se sozinha. O esposo, poucos dias após o matrimônio, retomara as noitadas alegres e despreocupadas junto aos amigos. Ela se sentira carente e cedera ao cerco do sedutor, que a brindava com atenção e pequenos mimos. Nada que a desculpasse. Reconhecia agora
Consumada a tragédia, para onde iria? O esposo não a receberia. Após o espetáculo público. Também não poderia contar com a proteção paterna, porque fora levada à execração pública, não simplesmente recebendo uma carta de repúdio, o que poderia servir até como indenização ao seu pai, pois o marido que assim procedesse deveria devolver uma parte do dote da noiva ao sogro. Não havia lugar para ela em Jerusalém. Que seria dela? Só e desprotegida. O mestre lhe acena com horizonte de renovação, discorrendo sobre a memória do povo que é duradoura para com as faltas alheias. Ela sente nas entrelinhas que deverá buscar outras localidades, lugares onde não a conheçam nem o drama que acabou de viver. Na despedida, Jesus a conforta. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vais, eu estarei contigo e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos se passaram. Ei-la na cidade de Tiro, em casa humilde, onde recebe seus peregrinos, cansados, enfermos, sem ninguém. Um pouco de amor ela erguera ali. Não esquecera jamais daquele entardecer e da entrevista noturna. Tornava-se uma divulgadora da Boa Nova. Dos seus lábios brotavam espontâneas as referências do doce Rabi, alentando as almas enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Foi um cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela lhe lavou e pensou as chagas. Deu-lhe caldo reconfortante, e tão logo percebeu aliviado das dores, lhe ofereceu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Emocionado, confessa a ele que conhecera o Galileu. Um dia, um infausto dia em Jerusalém. Odiara-o então, porque ele salvara a mulher que adulterara, a sua esposa, mas não tivera para com ele, o ofendido, nenhuma palavra. O tempo lhe faria meditar em como se equivocar em seu julgamento. Confessa que desde algum tempo vinha buscando a companheira, procurando em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo as suas energias. Embargada pelas emoções, em desenfreio naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo, e a noite com o mestre. Um decênio antes, reconheceu também o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz, porquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. É o amor do Cristo, tocando o coração de todos. E aquele homem que reclamava que não tinha recebido uma palavra, pois ele era o ofendido, mas também ele não via que, de alguma maneira, não querendo ratificar ou aceitar ou ter alguma desculpa para o erro de sua esposa, mas em parte também ele não fez aquilo que lhe cabia como homem dentro da sua parte no casamento. Ele não lhe dera atenção, ele não estava ao lado dela para que pudesse ela se sentir também fortalecida, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes, todos nós podemos vir a tombar e a cair nas malhas do adultério, do erro, das falsas promessas, dos enganos, enfim. Isso está no livro Encontro de Reparação, no título Encontro de Reparação pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Mas não paramos por aí. Vamos seguir em frente e ver uma outra situação que acontece com uma outra irmã que vai procurar Jesus. Jesus, como diz Divaldo Pereira Franco, o maior psicoterapeuta que já teve na Terra, como diz nossa querida Joana de Ângeles, o homem integral. Por isso ele pode dizer eu sou, que é muito diferente de sou eu. Pode parecer que tem a mesma entonação, mas não tem. Eu sou é a afirmação de que eu estou completo, eu sou íntegro em tudo.
seja no campo emocional, psíquico, perispiritual, moral, espiritual, físico, enfim. Mas vamos dar continuidade porque o tempo não para. As criaturas atendidas, que haviam encontrado diretriz, trouxeram novos candidatos ao amigo divino, que não cessava de os socorrer. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio, que se fazia interrompido pelas onomatopeias da natureza, tornara-se moldura viva na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e, após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo e, sem mais delongas, o interrogou. Sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroído pela vermina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos, em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando. A paz que parece fugir de mim, onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento. Demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanceou o olhar, transparente, pela paisagem aurelada de paz e indagou-lhe, por sua vez. Que vês em derredor? Examina a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante, enriquecendo as margens de vida, o humus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe. Em tudo a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando o equilíbrio e a vida. O que parece caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relacione dores, nem apresente mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro, diz o mestre. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu a interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Não obstante, delinqui. E do meu delito nasceu-me um filho que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce sob os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne com a oportunidade de espalhar caridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães, na terra, o amor divino estará contando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento e levanta-te com ele avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se, em discreta reverência, e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Tamanha a profundidade do Cristo, na sua bondade, na sua beleza, na sua misericórdia que não cessa, na sua fraternidade. E Jesus lhe diz: vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo,
porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal, na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fanará. No longe do tempo, ecoariam os conselhos do filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. E falando em mães e mulheres que acertaram ou delinquiram, que se equivocaram ou se aperfeiçoaram e evoluíram, não podemos nunca esquecer daquele que recebia cartas e mais cartas, do telefone que tocava de um lado para o outro, mas não deste para aquele lado, do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que ele nos permite com tanta simplicidade, com tanto carinho, que chega a nos emocionar, sem vaidade alguma. Podia-se chamá-lo de Chico, e ele sempre olhava com um sorriso, com uma palavra amiga, com um olhar que nos trazia um equilíbrio, uma paz que nos tocava o coração e as almas. Temos que começar pela sua mãe, Maria João de Deus, que enferma e sabendo que iria falecer, o aconselhou a acreditar que ela voltaria dizendo: Meu filho, vão dizer que eu morri, mas não acredite, eu voltarei a ajudar você. Esse fato aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade e foi cuidado nos 2 anos seguintes pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que, pelos conhecidos histórias, surrava e maltratava o menino Chico. Quem viu o filme Chico Xavier sentiu todo o sofrimento, pôde perceber toda a dor que ele carregava naquele momento, mas que, em maneira alguma, aquela dor permanecia em seus ombros ou lhe atingia, amargando o seu coração ou fazendo com que se revoltasse ou ficasse contra qualquer daquelas situações. Espírito de grande ternura, um espírito de grande envergadura, era e continua sendo Francisco Cândido Xavier. Mas continuemos. Foi nessa época que ele teve o primeiro contato espiritual com a mãe, já falecida, enquanto orava no quintal da casa da madrasta. O espírito Maria João de Deus pediu-lhe que aguentasse os maus tratos, pois Dona Ritinha era sua instrutora, de modo que ele deveria amá-la, já que ela o tornaria forte para as batalhas que enfrentaria. Quando solicitado a falar sobre o Dia da Mulher, o médium mineiro fez a seguinte reflexão: necessitamos refletir sobre o papel das mulheres, que são potentes transformadoras de bens e valores, pelo prisma sublime e imantador do sentimento nobre. A maternidade é o dom mais sublime que nosso Pai confiou à mulher. A educação da família, pelas vibrações morais da autoridade materna, é a fonte dadivosa do caráter, da hombridade e da justiça. Através de suas faculdades mediúnicas, seu guia Emmanuel lhe trazia informações preciosas. Nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier era de uma moralidade, de um equilíbrio assustador. Para aqueles que viram o filme, vão se lembrar, e para aqueles que ainda não viram, fica uma dica, um excelente filme para ser visto. O seu pai, de maneira errônea, dentro daquilo que pensava à época, preocupado com as questões de Francisco Cândido Xavier quanto à sexualidade, tudo aquilo, o leva para um meretrício, para um bordel, como assim é dito. E lá Francisco entra, obediente ao seu pai. Ele não retruca, não diz que não iria, não cria problemas. Muito pelo contrário, ele com certeza viu ali a oportunidade de ajudar as suas irmãs e aqueles que lá estavam. E aí é conduzido Chico Xavier adentro da casa de sofrimento e de dor, de aparência ilusória de felicidade. Enquanto seu pai entabulava uma conversa com a cafetina da casa,
tentando fazer com que alguém mais experiente pudesse cuidar do seu menino, eles começam a ouvir uma prece, começam a ouvir aquele coro, e quando se deslocam até uma determinada parte da casa, que devia ser o salão principal, encontra Chico Xavier de joelhos com aquelas mulheres sofredoras por várias razões. Umas foram vendidas, outras foram levadas pelo pai, outras não tiveram como sobreviver e tiveram que buscar na prostituição, nessa infeliz ideia, o único caminho, outras que preferiam essa vida, enfim, não importava qual motivo ou razão elas estavam ali. O que importava é que era o momento de Chico mostrar o Cristo amoroso, mostrar aquele ser que veio para nos amparar, para nos auxiliar e que jamais, meus irmãos e irmãs, desiste de qualquer um de nós. Mesmo quando não acreditamos mais nas nossas forças, mesmo quando já não temos mais coragem de olhar no espelho da vida e ver a quantidade de erros, de olhar para trás e ver que a semeadura foi terrível, foi somente espinhos, trevas e sofrimentos, Jesus nos aguarda, de braços abertos, com o seu sorriso amoroso, com o seu olhar doce e meigo, que nos toca no coração. Seguindo, nós não podíamos deixar de finalizar nesta noite com outros pensamentos que vem trazer o nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em louvor das mães. O lar é a célula ativa do organismo social. E a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir, o homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente e nossa doutrina consoladora. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais da gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher, e Maria Santíssima, e através de suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Esse pensamento é pelo Espírito de Emmanuel. O nosso querido Francisco Cândido já dizia: todas as preces chegam até os céus, mas as preces das mães arrombam as portas do céu. Nós vemos em vários lugares do planeta as mães que perderam seus filhos, por quaisquer motivos que forem, estejam eles certos ou errados, elas estão presentes. Nós não vemos ali, na maioria das vezes, os pais, os homens, mas as mulheres.
Essas se fazem presente como as mães da Praça de Maio, na Argentina, como as mães no Brasil que perderam seus filhos, e outras tantas mulheres, não importa qual a denominação religiosa, elas sempre estarão ali, porque de dentro do seu regaço, de dentro do seu âmago, saiu aquele corpo, estava ali, se fundindo, carne na carne, amor no amor, e depois de seus seios, aquelas crianças puderam ter a primeira alimentação, vivenciar o primeiro momento de contato físico com aquele ser que as carregou durante 9 meses, esperando por o momento do nascimento. E agora, para finalizarmos, a oração à mulher, do livro A Luz da Oração pelo médium Francisco Cândido Xavier, composta pelo Espírito Meimei. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te compusques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se a esfera do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina, que no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra-te, os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços, e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tange as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz para que o amor resplandeça sob as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Meimei. E finalizando, lembremos de Maria, mãe de Jesus, que como mãe que sofreu perdendo seu filho na cruz, no madeiro infamante, por todos aqueles que o julgaram e que ele nunca julgou, por todos aqueles irmãos que ele tanto fizera, auxiliara, salvara, e que nenhum deles foi lá para prestar a homenagem, para falar que ele era inocente. Muito pelo contrário, muitos daqueles o traíram. Muitos daqueles estavam com a turba multa, pedindo para soltar Barrabás e condenar a Jesus. Então, Maria não poderia deixar de continuar exercendo o papel de mãe e cria a Legião de Maria, uma organização para cuidar de todos os irmãos e as irmãs que saíram do plano físico pela porta da loucura do suicídio. Não vamos aqui entrar em detalhes se estavam corretos ou não, se estavam certos ou errados, se estavam ainda com o sentimento e o pensamento em desalinho ou não. Isso não importa. O que importa é o amor. O que importa é que ela envolve a todos aqueles que necessitam. E como mãe que ela é, com seus trabalhadores, seus legionários, cuida desses filhos para estas mães que ainda não podem cuidar deles mais uma vez, mas que com certeza em algum momento, em algum instante, terão de novo o reencontro tão esperado com seus filhos e filhas, que no momento translocado, de dor e de sofrimento, acharam que estariam fugindo deles, mas na verdade estavam aumentando a sua dor e sua tristeza. Mas sabemos que estão bem confiados nas mãos de nossa querida Mãe de Jesus, Maria Santíssima. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade e que Jesus possa continuar tocando os nossos corações. E que por mais que tenhamos
sofrimentos, por mais que estejamos vendo tudo o que está acontecendo ao derredor, não esqueçamos jamais: o barco não está à deriva, o barco não está à matroca. Jesus está ao leme. O mal faz muito alarido, mas o silêncio, mas o amor e o bem trabalham em silêncio. Como a luz invade as trevas e nunca ao contrário, mantenhamos a fé e façamos a nossa parte dentro das nossas capacidades. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, e boa noite.